A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje iremos estudar a lição de número 7. Ela tem como título o Ministério da Igreja. Um assunto muito importante, muito relevante. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo, porque nós vamos trazer realmente assuntos que são importantíssimos para a compreensão das funções e suas características dentro da igreja, tá bom? Então, desde já eu quero pedir também a vocês que deixem aí o seu like, esse like do céu que nos ajuda muito. O seu comentário é importantíssimo e também o compartilhamento desses vídeos. Toda vez que você compartilha, que você curte e que você comenta, o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele entende e começa a compreender que esse vídeo é relevante e ele vai publicar e vai fazer mais impressões para outras pessoas que estão interessadas no mesmo assunto. Então é importante, principalmente, o seu like, depois o seu comentário e também o seu compartilhamento. Conto com vocês para o crescimento ainda mais do canal, tá bom? Vamos aqui para o texto áureo. O texto áureo vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu. Quem é que deu alguma coisa? O próprio Jesus. Uns, ou seja, não é todo mundo que vai receber. Para apóstolos, profetas, evangelistas e uma classe que está junto, pastores e doutores. Tanto aqui no português quanto no grego, tá bom? Está junto. Então, Paulo apresenta nessa situação os dons ou ofícios necessários para a expansão e sustento da igreja. Guarde isso que eu falei, que depois nós vamos associar a outros dons, tá bom? Então nós temos aí, concomitante com esses dons e esses ofícios que são dados por Cristo, os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, é associado, ou seja, eu preciso de ter um deles, ou seja, a mensagem da sabedoria, a mensagem do conhecimento, fé, poder de curar, fazer milagres, dom de anunciar a mensagem de Deus, capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele, e a capacidade de falar em língua. São os dons espirituais de 1 Coríntios 12. Talvez soou diferente as palavras, porque eu estou usando a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, que aí me traz aí um contexto mais acessível, tá bom? Além dos dons espirituais, eu também tenho, nesses obreiros, eu tenho que ter as características que são designadas pelo fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, versículo 23, que é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humanidade e domínio próprio. Então eu tenho aqui características que revelam realmente a prática desse obreiro. E em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, nós temos aquilo que alguns determinam como dons de Deus, né? Que é o dom de anunciar a mensagem de Deus, o dom de servir, o dom de ensinar, o dom de animar, o dom de repartir, a autoridade e o dom de ajudar. Então aqui nós vemos 7 dons, tá bom? Então nós temos aqui características que completam esse obreiro que foi, através do seu dom, do seu ofício, escolhido por Cristo para fazer a obra. Então não é só ter o título, não é somente ser, eu preciso ter, ser e ter. Eu sou presbítero, mas o que é que eu
tenho para oferecer como presbítero? Eu sou pastor, mas o que é que eu tenho da parte de Deus e da parte do céu para oferecer àqueles que me ouvem? Então, é algo para se pensar. Então vamos aqui, verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Então nós temos aqui 4 dimensões do propósito divino. Quais são as 4 dimensões do propósito divino? Primeiramente, construir o corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça. Então nós estamos o quê? Construindo o corpo de Cristo. Segunda dimensão, promover a maturidade espiritual dessa igreja. Terceira dimensão, garantir uma estabilidade para aquela igreja. Ela não pode pender somente para um lado. Ela deve ter o equilíbrio, manter a estabilidade através dos cargos e das funções e dos dons. Quarta dimensão, possibilitar o crescimento em Cristo, porque é Cristo que dá os dons espirituais. Eu tenho aí os dons de funções, tanto dados por Deus, Espírito Santo e também por Cristo. Por isso que eu li Gálatas, que são dons, que é o fruto do Espírito, né, dado pelo Espírito Santo. Romanos, que é dons dados por Deus. 1 Coríntios, dons dados pelo Espírito Santo. E aqui Efésios, dons dados por Cristo, ok? Então, nós vamos analisar um ponto aqui importante. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Na igreja, Deus pôs tudo no seu devido lugar, ou seja, no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os mestres. Em seguida, os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, os que têm o dom de ajudar, os que têm o dom de liderar ou de falar em outras línguas. Tanto é que no versículo 29 do capítulo 12 de 1 Coríntios, olha aqui, nem todos são o quê? Apóstolos, profetas e mestres. Nem todos são. Aí o versículo 31, por isso se esforcem para ter os melhores dons. Quando se cai aqui, às vezes a pessoa pensa que buscar os melhores dons é só os dons espirituais. Não, são os dons ministeriais que são dados por Deus. Não é algo dado pelo homem. E procure os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Aí Paulo quebra aquele orgulho das pessoas, quebra aquela vaidade, dizendo assim, ó, 1 Coríntios 13, versículo 3, que acaba por encerrar esse assunto. Se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Então, quando ele fala sobre os dons, ele valoriza os dons espirituais, que são os dons de profecia, o dom de ensinar, o dom de operar milagres, os dons de exercício, de ofício, que está lá em Efésio, tudo bem, não tem nenhum problema nisso. Mas esses dons, se eles não forem exercidos com amor, eles não valem nada. Então é isso que nós devemos atentar quando nós falamos de dons espirituais, ok? Vamos lá. Então, Jesus, ele deu dons às pessoas, ele escolheu alguns e não todos, tá bom? E ele tem um objetivo, para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Isso nós vamos ver e vamos entender lá em Colossenses 1:18. Ou seja, além de preparar um povo para o serviço cristão, nós temos a ideia de que Cristo constrói o corpo, ou seja, nós estamos construindo esse corpo de Cristo. E isso é uma maneira fantástica de pensar e analisar quando nós falamos de dons espirituais relacionados a ofícios e dons espirituais dados também para a nossa edificação. Dessa forma, nós todos chegaremos a ser um só na fé. Nós vamos ser um só na fé, seremos
um só no conhecimento do Filho de Deus, ou seja, quando nós olhamos aqui Efésios capítulo 4, do 11 ao 16, que eu estou analisando aqui, tem esses objetivos. E os últimos objetivos apresentados no texto é que seremos pessoas maduras. Sendo pessoas maduras, alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, nós não seremos mais como meninos inconstantes ou como crianças. Para isso, é preciso preparar, é preciso construir, precisamos, né, ser um só na fé e também no conhecimento do Filho de Deus. Precisamos ser pessoas maduras e não meninos inconstantes para chegar nessa altura espiritual de Cristo. Isso tudo é apresentado aqui em Efésios capítulo 4, do 11 ao 16, ok? Então vamos aqui para a nossa introdução. Nessa lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofício. Funções e ofício. E as qualificações que ela exige, né? Todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Ou seja, quando eu falei lá de Romanos capítulo 12, que são dons dados por Deus, nós vamos ver que um dos dons lá é dom de liderança. É dom da pessoa que tem um cargo, por exemplo, com as irmãs do círculo de oração, um cargo com os obreiros. Ele pode nem ser diácono, mas ele tem um papel de liderança, ele exerce uma liderança. Então, uma pessoa dentro da igreja, cristã há muito tempo, falar que não tem cargo, que não tem dom, é quase que uma heresia, porque todos nós temos de alguma forma um dom, seja dons dados por Deus, dons dados pelo Espírito Santo e dons dados pelo próprio Jesus, ok? Então é meio que uma ironia falar que você não tem nenhum dom para exercer dentro da igreja. Então o autor deixa bem claro que não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. A gente sabe, compreende que na prática não é assim. Não é assim que funciona. Na teoria aqui, é fácil você dizer que não há diferença. Mas lembra que na outra aula, lição de número 6, eu falei da questão da reunião? Quando um obreiro ele quer impor as suas decisões, e eu até usei o termo carteirada, a pessoa ela quer dar a sua carteirada para impor aquilo que ele acha que é certo e não quer ouvir. A partir do momento em que você ouve o contraditório e você não aceita e impõe as suas condições, você está mostrando para ele que ele é inferior a você. E o autor deixa bem claro que não há diferença entre o membro e a liderança, pois todos exercem e são sacerdotes de Deus. O que eu vejo, analiso, o que nós analisamos biblicamente é que existe uma responsabilidade maior. Tem pessoas que receberam uma responsabilidade maior do que as outras. Mas em termos gerais, todos nós estamos aí na condição de sacerdotes de Deus. Tanto é que eu coloquei aqui, ó, todos devem ter responsabilidades com seus dons, mas poucos recebem responsabilidades maiores. Isso é fato, tá bom? Todos devem ter responsabilidade com seus dons, mas poucos recebem responsabilidades maiores do que os outros. Então, podemos chegar, sim, a essa conclusão de que há cargos que demandam mais responsabilidade do que outros, mas entendendo que todos têm responsabilidade sobre os seus dons, ok? Tanto é que essa semana eu recebi um vídeo de um pastor, né, se diz pastor, falando que todo profeta é verdadeiro, mas o profeta verdadeiro ele pode errar, porque ele é humano. Olha a que ponto e a que nível nós chegamos, ou seja, ele não precisa ter responsabilidade com aquilo que ele vai falar, com aquilo que ele vai expor, com aquilo que ele diz, assim diz o Senhor.
Então nós temos que tomar muito cuidado com essas heresias que acabam por relaxar as normas doutrinárias e bíblicas, tá bom? Tópico de número 1, o ministério sacerdotal de todo crente. Aqui o autor deixa bem claro que no princípio havia os cabeças das famílias que exerciam o sacerdócio no Antigo Testamento, assim também era na era patriarca, Israel como nação, tá? E o item 4 aqui, ele colocou no Monte Sinai, o Senhor limitando, né, essa função, tá? Até então, nós não vemos algo muito específico, tá bom? No princípio, quando eram os cabeças das tribos, das famílias, assim como no tempo dos patriarcas e a nação de Israel no começo. Mas no Monte Sinai, isso tudo mudou, tá? Tanto é que quando nós olhamos Êxodo 28, capítulo 28, versículo 21, nós vemos a primeira consagração oficial, aonde a família de Arão, no caso o próprio Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar são consagrados a sacerdotes. Tanto é que quando você olha, isso é maneira oficial, quando você olha para Gênesis 14, versículo 18, você vê a mensagem de Melquisedeque como sacerdote do Altíssimo. Êxodo 19, vamos aqui por 19, versículo 22 ao 24, você vê um ofício não oficial, né, antes de Êxodo 28, aonde provavelmente os midianitas exerciam um trabalho sacerdotal no meio do povo de Israel, tá bom? Êxodo 24, versículo 5, você vai ver a menção ali de moços ou jovens sacerdotes. E isso antes da oficialização, a primeira consagração oficial, que vai sair ali da linhagem de Arão, ok? Então, quando você olha também para Êxodo capítulo 2, versículo 16, depois o capítulo 3, versículo 1, e o capítulo 18, versículo 1, você vai ver justamente essas referências aos midianitas no meio da nação de Israel. Então, agora, como o autor deixou bem claro, a igreja é que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós vamos entender essa questão do sacerdócio universal. Aqui, Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 2, nós vamos ver algo bem interessante, porque o autor fala que nessa nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Então, há uma troca, ou seja, se ofereçam completamente, corpo, alma e espíritos, completamente a Deus. Como? Sacrifício vivo, não é sacrifício morto, assim como faz referência ao antigo, faz-se ao novo também, mas agora na minha pessoa e na sua, dedicado ao seu serviço, ou seja, aquele que trabalha, se empenha ao seu serviço e agrade ver a ele, ou seja, que agrada ver a ele, ou seja, um sacrifício vivo, um sacrifício dedicado e que agrade a Deus. É esse sacrifício que nós oferecemos a cada dia. Romanos capítulo 12, do 1 ao 2. Então nós vamos ver que nós intercedemos pelos outros e proclamamos as suas virtudes. As boas novas é justamente isso. É proclamar os benefícios do reino, como nós já aprendemos na outra lição, e as virtudes de Deus, ou seja, as virtudes de Deus são o poder, a obra de Deus na vida do cristão. Então vamos lá, para nós irmos para o subtópico de número 3, porque nós lemos uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Agora, vamos para o subtópico 3, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Aqui, nós vamos ver que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal, tal como se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana, século XVI. Qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da igreja. Então aqui nós temos um retorno radical às Escrituras, esquecendo
e deixando de lado os dogmas que influenciavam e determinavam o padrão de vida da igreja. Não, há uma volta às escrituras, aos escritos, né, no grego, no hebraico e não mais no latim, que sofreu muita interferência. Então agora se busca os originais para se trazer a essência verdadeira do evangelho para o século XVI em diante. Então eu coloquei aqui um resumo: Cristo se tornou a realidade prática de tudo aquilo que o sacerdócio representa. Vamos entender essa questão do sacerdócio universal para você nunca mais se confundir, tá? Cristo se tornou a realidade prática de tudo aquilo que o sacerdócio representa. O Novo Testamento e o Antigo Testamento é um reino de sacerdotes. Todos são chamados de sacerdotes em Cristo, embora não sejam chamados individualmente, ok? Esse sacerdócio é estritamente limitado. Entenda isso, compreenda isso. Esse sacerdócio que nós exercemos é estritamente limitado em seu ato de intercessão, porque como todos são sacerdotes, não resta nenhuma função representativa, exceto a de Cristo em sua obra redentora e em seu permanente ministério perfeito, intermediário, intercessor, assim como perfeito sacrifício, somos conclamados, né, a nos purificar. Eu me perdi aqui na palavra. Conclamados a nos purificar. Então, entenda uma coisa. O nosso sacerdócio universal, ele está restrito somente ao ato de interceder pelos outros e ao ato de sermos conclamados a purificar. Por isso que eu falei a questão da liderança na outra aula passada, a lição de número 6, sobre a questão do líder. Nós temos que tomar cuidado, porque senão o líder começa a tomar o papel da liderança de Deus. Ele se coloca no lugar de Deus como uma pessoa infalível e não pense somente no Papa não, tá bom? Dentro do nosso ministério, da nossa igreja em geral, tem muita gente assim. Ele se coloca no lugar de Deus, ele é o perfeito, ele é o que tem o dom da palavra, ele é o dono da verdade. E quando nós temos isso dentro da igreja, nós temos uma pessoa que está fazendo o papel de Cristo na sua plenitude. Cristo já é o nosso sacrifício vicário. Cristo é aquele que perdoa os nossos pecados. E ninguém pode perdoar o pecado por nós. Somente Cristo. Então esse sacerdócio ele está limitado à intercessão e ao estado de purificação. Então não tem nenhum pastor, obreiro, bispo, apóstolo que possa ser o nosso intercessor. Tire isso da sua cabeça. Não há ninguém superior a ninguém. Dentro dessa ideia de sacerdócio universal, para quem estuda a Bíblia, para quem estuda história, para quem estuda a história medieval, os pais da igreja, estuda todo o crescimento da igreja, entende que o sacerdócio universal ele está limitado. Não existe um super-homem dentro da igreja, não existe um líder que é soberano, não. Ele tem características limitadas como eu e você. O sacerdócio universal, ele é limitado. É por isso que nós vemos aí um monte de obreiro, um monte de pastor, um monte de bispo, apóstolo, se considerando homens superiores aos outros. E isso não deveria acontecer, isso não deveria existir. Isso é uma afronta ao próprio evangelho, ok? Então vamos lá. O tópico 2, a estrutura ministerial do Novo Testamento. O ministério quíntuplo. No ministério quíntuplo, ele apresenta as 5 categorias, 5 ofícios e 5 dons ministeriais que eu acabei de mencionar, que são necessários para a expansão e o sustento da igreja. Então eu tenho aqui o primeiro, o apóstolo, tá? Ter
estado com o Senhor, ter sido uma testemunha, são características do apostolado, o que foi comissionado e autorizado. Tanto é que Paulo reivindica esse apostolado, porque em Gálatas 2, capítulo 7, Gálatas 2, versículos 7 e 8, pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, aos gentios, ou seja, Paulo é o apóstolo dos gentios. Os discípulos são apóstolos dos judeus. E nós entendemos e compreendemos que nós temos um grande problema aqui. Porque hoje os cargos, se você falar que é um apóstolo, parece que você está em outro nível. E não é. Apóstolo é aquele que foi enviado. Somente isso, não tem nada demais. Então, Efésios capítulo 4, versículo 13, quando nós vemos lá a conjunção até que cheguemos à estatura espiritual de Cristo, quando eu pego, preste atenção, quando eu pego esses 5 ofícios aqui, eu estou dizendo o seguinte, que até que cheguemos à altura espiritual de Cristo, significa que essa ideia transmite a duração do tempo que Deus concedeu ao quíntuplo ministério. Ou seja, eu tenho aqui um quíntuplo ministério que faz com que eu entenda que esses cargos devam continuar. Tanto é que há um problema quando a gente fala de cargo dentro da Assembleia de Deus, justamente por causa disso. Porque alguns argumentam que tanto o apóstolo quanto o profeta tiveram os seus ministérios deixados no primeiro e segundo século, e que a partir disso não houve mais a necessidade desses dois. Mas quando nós entendemos e compreendemos, nós vemos que esses cargos eles são essenciais para o crescimento. Embora apóstolo hoje na Assembleia de Deus, ele foi substituído pelo cargo de missionário. Né? Então, se a gente for ver pela lógica, né, do seu ofício, apóstolo ou enviado, ele seria um missionário que foi enviado a uma obra. Mas não é assim que se compreende na igreja de hoje. Tá? Por isso que é importante se fazer uma análise crítica para entender esses cargos e essas funções, para se não ter ideia de que isso está errado, isso está certo. Fato é que esses 5 cargos oficiais aqui, esses 5 dons ministeriais, eles deveriam existir até hoje, isso é fato. Eles deveriam existir, mas não existem todos. O mestre, ele não está mais como um dom, ele não está mais como um ofício. O mestre na Igreja Assembleia de Deus, ele é apenas uma pessoa que estudou, tem um talento aí num conhecimento, fez uma faculdade, fez um curso, e ele é considerado mestre pelas pessoas, pelo seu pastor, pelos obreiros, pelos irmãos, pelas irmãs, mas de maneira oficial não existe um cargo específico. E aqui em Efésio diz que é um dom, é um ofício que era exercido. Então vamos lá, profeta. O profeta é aqueles que recebiam e mediavam diretamente a revelação. Atos capítulo 13, versículo 1, nós já falamos isso na outra revista, tá? Tanto Barnabé, Simeão e Lúcio eram considerados profeta, tá bom? Barnabé, Simeão e Lúcio eram considerados profetas. Manaém e Saulo eram considerados, segundo a própria Escritura, Atos capítulo 3, versículo 1, eram doutores, tá bom? Então Paulo tem o título de apóstolo, mas ele também é um doutor, tá? E Atos capítulo 11, versículo 28, nós temos aí o episódio mais emblemático, que é quando o profeta Ágabo anuncia o quê? Anuncia a fome nas terras de Judá, tá bom? Principalmente em Jerusalém. Paulo junta depois um mantimento para levar para a igreja. João Batista, ele é o profeta, embora a Bíblia não deixa muito bem claro o nome profeta,
mas ele tem a função de profeta e ele age como profeta e ele revela como profeta. Então ele é o último profeta do Velho Testamento, ok? Porque depois que João Batista foi preso, nós vimos nas outras aulas, Jesus começou a pregar o reino de Deus na Galileia, tá bom? Então, João Batista é o último profeta do Velho Testamento. Então, nós temos aqui a questão do profeta, que é alguém inspirado, e isso também na Assembleia nós não temos mais como cargo oficial separado por imposição de mão e tudo mais. Depois nós temos o cargo de evangelista, centrado na salvação de almas. Filipe, por incidente, começa a ministrar a palavra depois que ele é selecionado, escolhido como para cumprir a função de diácono, né, o diáconos ministério, e nós vamos ver que ele aparece em Atos capítulo 8. Aqui, pastores e mestres. Pastores e mestres, seria impossível, até o próprio texto grego, ele associa os dois juntos, né? Seria impossível, na verdade, separá-los no ministério responsável por uma igreja local. São funções sobrepostas, tá? Pois quase todos os pastores são ensinadores, mas nem todos os mestres são pastores. Isso é uma diferença que nós vemos. Só que o mestre e pastor, no período da igreja primitiva, eles têm uma relevância muito importante. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Não saia desse vídeo. Pastores, presbíteros e bispos têm a mesma função. Calma que nós vamos chegar lá, tá bom? Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, nós vamos ver o seguinte, que é separado ali 3 categorias: apóstolos, profetas e doutores. Você vê como é que a Bíblia ela mescla, dependendo da situação, dependendo do contexto, ela valoriza, ela retira, mas no final ela mostra que todos são importantes, todos os cargos e ofícios, dons espirituais, dons ministeriais, eles são importantes para o crescimento, para que nós possamos chegar a essa estatura de Cristo, tá? Isso é importante para a igreja. O subtópico de número 2 vai falar o serviço de diácono e presbíteros. O sentido do verbo grego diaconel é servir. O substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes. Então aqui nós vamos falar sobre Timóteo. Ele foi deixado ali em Éfeso, e nós vamos falar sobre Tito, que foi deixado na ilha de Creta. Então, esses dois são jovens pastores. É outra problemática dentro das nossas igrejas, Assembleia de Deus. Por quê? Porque Timóteo era um jovem, e ele não era casado. E ele, na época de Paulo, ele dirigiu a igreja de Éfeso. Tanto é que ele fala, que ninguém despreze a tua mocidade. Ele não era casado. Então é outra pedra no sapato, tá? Mas nada que interfira no bom senso e na boa conduta das nossas igrejas hoje. Então vamos entender uma coisa aqui, ó. O presbitério. Presbítero ocorre 66 vezes no grego, né, do Novo Testamento, e ancião que presidiam as igrejas. Vamos entender uma coisa, depois nós vamos voltar para os diáconos aqui. Presbítero e bispo. Você acha que tem diferença? O bispo é cuidar ou proteger, é um supervisor. E a palavra bispo é associado ao presbitério, porque tanto o bispo quanto o presbítero, ele era eleito pela igreja, por levantar as mãos. Se entende que ao levantar as mãos, as pessoas da igreja escolhiam seus presbíteros. E esses presbíteros, Paulo falou muito sobre eles, eram aqueles que impunham as mãos e escolhia
determinado bispo ou presbítero. E olha que importante, o presbitério, né, que são líderes reconhecidos da igreja, né, que tem a posição dos homens. Então, como é que eu vou classificar, como é que eu vou diferenciar presbítero ou presbitério do bispo? Eles são iguais, são a mesma pessoa. Só que enquanto a ideia de bispo tem a característica de cuidar e proteger, o presbitério, eu estou falando do quê? Da posição dos homens. Vocês são presbíteros, ou seja, eu estou falando da posição dos homens perante a igreja. Quando eu falo de bispo, eu estou falando do supervisor, aquele que era referência no seu ministério, ou seja, eles apacentavam a igreja. Então, quando eu falo de presbítero, eu estou falando de um grupo de pessoas, o presbítero ou presbitério, isso na igreja primitiva. Quando eu falo de bispo, eu estou falando de alguém específico que apacentava a igreja. Quando você volta lá para o bispo que eu acabei de falar, quando Paulo vai falar a Pedro, em 1 Pedro 2:25, em vez dele usar a palavra presbítero ou bispo, ele usa a palavra pastor. Então, se você pega a palavra pastor, bispo e presbítero, na igreja primitiva, todos eles falavam de apenas um só cargo, de apenas uma função. Não se compreende ao certo, né, a não ser que você vai pelo léxico das palavras, o porquê que Paulo deixava de mencionar um ou outro, ou porque ele dava ênfase maior a um do que ao outro. Fato é que quando você pega a palavra ancião também, eu estou fazendo referência aos bispos. Quando você pega a palavra ancião, eu estou falando e fazendo referência aos presbíteros, e quando eu falo de ancião, eu também estou fazendo referência aos pastores. Então, era um grupo ou ordem de anciões. Então, você vai entender que Paulo, ele estabeleceu as igrejas sobre o governo de anciões, que eram os presbíteros, que eram os bispos, ou seja, bispo, eu estou falando de uma função específica que Paulo determinava para cada pessoa. Presbitério, eu estou falando no plural, ou estou falando de um grupo de pessoas que tem cargos específicos, então eu falo presbitério. Pastor é justamente isso, na igreja primitiva eu estava fazendo referência aos anciões, aos presbíteros, ou seja, aquele que estava cuidando daquela determinada igreja. Aí você olha 1 a Timóteo capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: se alguém quer muito ser bispo na igreja, bispo aqui nos comentários está entre aspas, tá? Ser bispo na igreja está desejando um trabalho excelente. Bispo aqui é episcope. Episcope é aquele que deseja um cargo, não é aquele que deseja ser bispo, não é aquele que deseja ser presbítero, não é aquele que deseja ser pastor, é aquele que deseja um ofício, seja ele qual for. Por isso que algumas traduções dizem, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, ele deseja uma função, um dom dentro da igreja. Tanto é que eu falei da palavra grega episcope. A palavra episcopos, olha para você entender como isso tem relação com a igreja. É um oficial, isso falando no mundo secular, né, porque é uma palavra originária do grego. Então, episcopos é um oficial do Estado ou um oficial da sociedade local que tinha o papel de supervisionar o auxílio aos pobres daquela cidade, ou seja, os projetos de construção e também pagamentos de funcionário. Então esse episcopos, dentro da cultura grega, era o cara responsável por essas habilidades que eu falei. Quando você traz isso para o meio cristão, você tem uma pessoa que tem que ser responsável, ela mexe com dinheiro, por isso que tem as qualificações necessárias para o bispo e o presbítero, tá?
aqui tanto em 1 Timóteo quanto em Tito capítulo 1. Então vamos entender. Aí aqui encerrando, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Olha aqui o detalhe que o próprio autor deixou bem claro que eu anunciei. Então a gente não está trazendo heresias, tá? O presbítero era alguém, presbítero era alguém que supervisionava, supervisão, pode ser chamado de bispo, presidia, ou seja, exercia alguma autoridade dentro da igreja, ele presidia, ele poderia ser alguém muito responsável, com poder de veto, ou alguém que exercia alguma função pastoral dentro da igreja. Aprendeu? Ok? Tá tudo explicado? Qualquer coisa, me chama no zap, tá bom? O tópico de número 3, as qualificações para o ministério. Dentro dessa questão, vamos começar a terminar as qualificações da natureza moral e também as qualificações da natureza social. Aqui, ele vai citar primeiro a Timóteo. Eu queria ler com vocês, tá bom? Aqui em 1 Timóteo, eu estou falando de pessoas de que ainda não ocupam o cargo ainda. Por quê? Porque aqui nós vamos ver o seguinte, 1 Timóteo 3 e 5, vai dizer assim, ó, se alguém não sabe governar a sua própria casa, a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É um ponto de interrogação. Então eu estou falando para alguém que ainda não tinha nenhum cargo na igreja. Tanto é que 1 Timóteo 3, do 2 ao 7, eu estou falando do bispo, entre aspas, ok? Lembra que eu falei? Bispo, presbítero e pastor estão na mesma função dentro do conceito da igreja primitiva. Aí o bispo, entre aspas, né, porque é episcope, que é alguém que deseja um ofício, ninguém possa culpar ele de nada, moderado, prudente, simples, disposto a hospedar pessoas, capacidade de ensinar, não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, pacífico e calmo, não deve amar o dinheiro, bom chefe de família, que ame a sua própria família, porque tem muitos que amam a família alheia, mas não amam a sua própria família. Então, e educar seus filhos, tá? Então aqui eu tenho as qualificações daqueles que ainda não possuem cargo. As qualificações da natureza social. Aqui nós já vamos para Tito. Lembrando que aqui em 1 Timóteo nós estamos falando do jovem Timóteo que está na igreja de Éfeso. Aqui, para Tito, nós estamos falando de um pastor, de um obreiro que está na ilha de Creta, tá bom? Aqui eu estou falando para aqueles que já são comissionados, tá? Tanto é que 1 Tito 1:5 vai dizer, eu o deixei em Creta para que você pusessem em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Olha que situação totalmente diferente de 1 Timóteo. Aqui eu já tenho uma igreja formada, que Timóteo tem que colocar ela organizada e ele vai ter a honra, a capacidade e a responsabilidade de organizar presbíteros dentro de igrejas para dirigir essas igrejas. Por isso que o cargo de bispo, presbítero, pastor, ancião estão na mesma categoria, ok? Então, versículo 6 ao versículo 9 de Tito, capítulo 1, você vai ver algumas referências muito parecidas e maiores, na verdade, do que 1 Timóteo, capítulo 3. Aqui, aos presbíteros, né, que é uma classe de obreiros, tá, que eu já falei, que são líderes reconhecidos da igreja, é a posição dos homens, ele deve ser um homem que ninguém ocupe de nada, ele deve ter somente uma esposa, filhos devem ser cristãos, responsabilidade no trabalho de Deus, não possa ser culpado de nada, não orgulhoso ou que tenha mau gênio, não chegado ao vinho, não violento e ganancioso, disposto a hospedar pessoas. Características bem próximas daquelas de 1 Timóteo. Só que tem mais, amar o bem, ser prudente, justo, dedicado a Deus, disciplinado, se manter firme na mensagem que merece confiança de acordo com a doutrina, porque ele vai colocar pessoas que já são
presbíteros, tá? Pessoas que já têm algum cargo específico na igreja. Assim, ele poderá animar, estou falando da liderança, assim ele poderá animar os outros com um verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Então, Timóteo tem uma responsabilidade maior, ele vai colocar presbíteros, ele vai colocar anciões, ele vai colocar bispos em determinadas igrejas para que essa igreja continue caminhando, tá bom? Então essas qualidades de natureza social, moral e também as qualificações para o ministério são todas agrupadas aqui nesses pontos que eu abordei. Agora o que me chama atenção, que não foi colocado na revista, né, alguns eu já acrescentei como bônus, é o diaconato também. Diaconato, Atos capítulo 6, do 1 ao 6. São aqui qualificações bem parecidas com 1 Timóteo, capítulo 3, do 8 ao 13, né? Porque Atos, capítulo 6, faz referência, e 1 Timóteo faz referência, aí podemos usar como concordâncias esses dois textos, porque 1 Timóteo 3, do 8 ao 3, vai falar sobre o trabalho da diaconia. Então, vamos entender uma coisa, ó. A palavra diaconia, diácono, na verdade, a palavra diácono, ela não aparece, enquanto os termos diaconia, que é ministério ou serviço, e diaconeim também aparece, que é servir à mesa. Realmente aparecem. Se você pegar lá, Atos capítulo 6, versículo 1, versículo 2 e versículo 4. O sentido dos termos não é técnico, isto é, eles se referem a trabalhadores e não aos ocupantes de um posto. Esse texto nós falamos na outra aula, tá? Era uma função recém-criada, sem se igualar ao ministério levítico e nem ao ministério da sinagoga, como nós temos aí na sinagoga e no serviço no ministério levítico, né, praticado pelos levitas. Era uma função recém-criada. O ministério de ensinar, como, por exemplo, o de Estevão, como foi o primeiro mártir, e Filipe, que foi chamado de evangelista, foi um incidente, não acidente, incidente do ofício, introduzido apenas por uma necessidade da circunstância. Os 7 diáconos correspondem aos 12 discípulos. E a lista composta pelos seus nomes mostra essa relação. Portanto, nesses dois grupos estão os ancestrais, tanto dos presbíteros quanto dos diáconos. O fato de, em seus ministérios de caridade e auxílio, entrarem em contato com o povo e com as posses materiais, exigia deles qualidades especiais de caráter, não sendo aplicado a serviços inferiores. Ou seja, essa diaconia praticada por esses homens que recebem qualificações especiais que o povo escolheu mediante os critérios, e era um número, 7, preciso de 7, que tem essas características, o próprio texto lá vai dizer que esses cargos não eram cargos inferiores. Os próprios apóstolos deixaram isso muito bem claro, para vos colocar sobre este importante negócio, tá? E aqui a gente encerra esse ponto, e eu queria falar sobre a crise que nós estamos vivendo, a crise presbiterial. Estamos vivendo uma crise presbiterial dentro das assembleias. A função de presbítero hoje, ela está sendo reduzida ao aspecto local. Isso nós vemos claramente. Eu sou presbítero, eu já até uma vez conversei com meu pastor sobre isso, sobre até com amigos meus da igreja, sobre essa questão da desvalorização do presbítero. Tem muita gente, se você falar assim, ó, o cara fala assim, ó, eu sou apóstolo, e você usar a Bíblia e falar assim, ó, você sabia que apóstolo é presbítero? Ele vai dar um infarto, irmão, porque ele não compreende que apóstolo, presbítero, ancião é tudo a mesma coisa dentro da Bíblia. O apóstolo é aquele que é enviado,
Quando eu olho, como eu falei aqui, ó, apóstolo, quando eu olho, ó, bispo, ancião, presbítero, são cargos que têm a mesma função. E você fala para ele que apóstolo tem características parecidas ou que apóstolo é o enviado, ele vai dar um infarto e vai cair de costa. Então é isso que está acontecendo. Então o que nós estamos vivendo? Cargos como apóstolo, apóstola, bispo, bispa, missionário, missionária, profeta, estão sendo amplamente divulgados. E nós vemos o que? Uma associação também. Nós estamos falando da Assembleia de Deus. E você vê muitos cartazes aí que estão a imagem do pastor, da mulher dele, está escrito assim, ó, pastores. Ou seja, estão associando a imagem da mulher como pastora da igreja. E isso eu estou falando de Assembleia de Deus. Se você não é da Assembleia de Deus, eu até entendo o seu ponto de vista de acordo com alguns posicionamentos. Mas quando eu falo de Assembleia de Deus, isso está fora daquilo que nós entendemos como ministério dado para a igreja. Então, nós vamos ver que estão tentando ganhar mais notoriedade com isso. Se exclui dirigentes, se exclui, os púlpitos estão mudando, isso é fato. Tudo isso para trazer o quê? Né? E nós estamos centralizando. O fato é que os eventos estão centralizando toda figura de pregador, ensinador, cuidador, líder, comunicador e destaque na imagem e na figura e na função do pastor. É errado? Não. Nós temos como referência o pastorado. Só que nós estamos dando tanta ênfase, que nós estamos deixando o serviço e o trabalho do presbítero abaixo daquilo que é essencial para a sobrevivência ministerial dentro da igreja. A igreja local, ela valoriza muito seus obreiros, mas quando eu falo de um âmbito nacional, eu vejo uma desvalorização muito grande. E eu vou te dar um exemplo. Em que congresso da EBO, Escola Bíblica de Obreiro, ou EBOM, em algumas conferências chamam de EBOM, porque quer incluir as mulheres também, né? E Escola Bíblica de Obreiro também inclui as mulheres, aqui em Franca a gente tem, e inclui mulher do mesmo jeito. Mas vamos falar EBO, que é a maneira geral, Escola Bíblica de Obreiro. Que escola bíblica de obreiro que você foi que tinha um presbítero para pregar? Nenhum. Por mais que ele tenha capacidade, inteligência, sabedoria, tenha estudo, tenha diploma, o cargo, a função e o título de pastor tem sobressaído a sua função de presbítero. Qual é congresso ou conferência de EBD que você foi que no cartaz tinha um presbítero? Por mais que ele tenha todas as qualidades boas, nenhuma. Raramente você vai encontrar, raramente você vai ver, porque a Assembleia de Deus tem reduzido o cargo de presbítero a um nível muito baixo. É por isso que há uma desvalorização do ministério. O presbítero pode ensinar no culto de ensino, ele pode dar aula de teologia, ele pode dar aula de EBD, assim como o diácono, mas está excluído dos grandes eventos. Não devido ao seu conhecimento e presença de púlpito, isso é fato, mas devido à sua função eclesiástica. Enquanto isso, estamos chamando pequenas meninas, jovens, para grandes congressos e chamando de missionárias. Há alguma coisa contra isso? Não, mas desde que você valorize os seus obreiros. Você vai num grande evento de irmãs e tem irmãs pregando, que bom, não tenho nada contra isso. Mas se você for presbítero, você não prega. Você vai em um grande evento de jovens, você até coloca um jovem para pregar e não tem nenhum problema com isso, concordo plenamente, se é um jovem capacitado, mas em muitos casos ele recebe autonomia e nomenclatura de pastor, e se você é presbítero, você não consegue pregar num grande evento desse. Não é porque você não tem capacidade, é porque a Assembleia hoje, ela desqualificou e está desqualificando a função de presbítero. É por isso que muita gente sai da nossa igreja para ir para outra igreja, para ser revelado lá, para ser levado ao pastorado e depois volta para a nossa igreja com a função de pastor. Está acontecendo muito
e nós temos que tomar muito cuidado. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo.